Estamos aqui chegando na sua casa com a sua permissão, com esta privilegiada participação sua nos permitindo estar com você. Nosso programa que procura trazer cultura, amor e fé acima de tudo, porque falamos sobre cultura, falamos sobre conhecimento, falamos sobre amor, porque religião é amor, perfeito? E que nós procuramos trazer no nosso programa uma coisa que o Eric fala sempre, acalmar mais o coração, perfeito? E a nossa ideia é essa, não é polemizar, não é querer brigar, não é querer saber que a gente sabe mais do que você, muito pelo contrário, nós não sabemos nada, estamos aprendendo. Estamos chegando então com nossos agradecimentos a todos aqueles que participam com a gente, interagem com a gente. Queríamos imensamente deixar aqui a nossa mensagem nessa abertura, né? De força, de bênçãos, nossos orixás, na vossa vida, no seu caminho, nos seus propósitos. Estamos aqui hoje, eu e ele mais uma vez, Eric Rolf, o homem, o mito dos estudos da nossa cultura, o homem que procura trazer a desmistificação de conceitos e verdades sobre os estudos que ele faz. Hoje estamos iniciando uma série, tá? Queremos falar sobre o orixá. Nós começamos hoje pelo orixá Bará, porque é o princípio, é o começo de tudo. Iremos falar, afinal, quem é o orixá Bará? Qual a sua função na religião? Quais suas atribuições na nossa cultura? Dentro do nosso batuque, né? O que é atribuído a ele? E aí? E quais são as suas qualidades? E quais são as diferenças que podemos atribuir ao orixá Bará? Portanto, meu amigo, minha amiga, fique com a gente. Você vai saber um pouquinho desta nova série que está começando hoje. O orixá. E falamos sobre o orixá Bará. Eric Rolf, bom dia. Bom dia, sejam bem-vindos. É um prazer estar com todos aqui e, novamente, no programa de Frente com o Sagrado, com um mito aqui conosco. E ele, o estudioso, aquele de quem eu fico me valendo muitas vezes, né, pessoal? Porque eu não tenho vergonha de falar para vocês. Não tenho vergonha mesmo, eu acho que quem fala a verdade não teme. No outro programa nós falamos sobre um assunto de desdobramento. Eu não conhecia essa palavra. Eu não conhecia esse termo de desdobramento. Tá? O Eric é que me trouxe a luz do conhecimento e aí eu pude entender que desdobramento tem a ver com alguma coisa lá de trás, quando eu comecei, que se falava, né, a quatro cantos, assim, muito em segredo, perfeito? Hoje eu vejo que o que ele me apresentou hoje já conhecia de uma outra forma. Bom, Eric, falamos sobre Bará hoje, tá? E eu te pergunto, quem é o orixá Bará dentro do batuque? Como é que começa essa história? Antes que você comece, tá? Eu queria que você também pontuasse a questão do príncipe custódio, né? Dentro do príncipe custódio tem a história do Bará do mercado, né? Então, vamos falar sobre tudo isso aí. Eu não vou entrar, mas a gente poderia até transformar numa pauta o príncipe custódio. Mas eu vou falar sobre o mercado, sim, que é importante. É importante nós termos nessa pauta o Bará do mercado. Seguinte, o orixá Exu, tá? Conhecido no batuque como Bará, possivelmente seja uma corruptela do título Elebara, que
acabaram ali por necessidade, os antigos, por conta e risco, né? Eu vejo a possibilidade de eles tentarem separar a palavra Exu da Umbanda e da Quimbanda, que começava a se formar aqui no Rio Grande do Sul. Aí eles começaram a puxar ali para o Bará, mas é possível as cantigas, né, os orins, a gente encontrar a palavra Bará até dentro das próprias cantigas. Então, penso que a palavra Elebara seja ali a origem do nome Bará, ok? Sendo que, na verdade, né, Eric, a palavra Elebara, do Yorubá, seria o possuidor. Teria esse sentido. Pode ser, pode ser. O que os acadafros estão tentando plantar hoje são dois temas que eles estão tentando plantar dentro do batuque. Só que eu assim, chego a não concordar com esse viés de pensamento, porque o que eles tentam dizer que o Bará ele é uma corruptela do Odu Obará. E não tem, além de não ter nada a ver com ali com o próprio Bará do batuque, nós também sabemos que o batuque não usa e não precisa de Odu, assim como há muitos orixás que não usam e não precisam de Odu. Então não teria como sair do Odu ou Bará a palavra Bará do batuque, né? O que também nós entendemos que não tem nada a ver a gente vincular isso. Uma outra questão que tentam implantar também dentro do batuque é que o Bará seria, por exemplo, principalmente o Ijexá, ele tem o orixá de cabeça, tem o segundo orixá e a passagem, que seriam as pernas, seria sempre o Bará. Então, esses acadafros tentam implantar um conceito do Bará da Ruana, o Bará do corpo, que seria um equívoco, que é uma suposta tese que foi implantado e tudo mais, que não tem, já foi contestado pelo Elegun de Xangô, lá, Ibuô, o Elegun de Xangô falecido, foi contestado por outros sacerdotes, dizendo que não existe o Bará do corpo. Que não tem, e esse Bará, esse conceito, ele está ligado ao conceito de noção de pessoa que a Ruana criou para uma suposta tese dela, a qual não tem nada a ver com o Bará que faz a passagem ali nas pernas dos indivíduos do Ijexá, aonde ele estaria ligado ao movimento ali do mercado, movimento da vida da pessoa, e não ali do movimento do próprio indivíduo, que daria vida ao indivíduo. E que isso aí é algo que não tem nada a ver com o orixá, entendeu? O orixá Bará. Sim. Então, o orixá Bará, ele seria o primeiro orixá que abre qualquer obrigação, ou seja, obrigatoriamente nós temos que servir a Bará, tá? E aí vamos explicar um pouquinho também, né? Porque, por exemplo, na Nigéria, tá? Não se sabe o que é Bará. Desconhece quem é Bará, tá? Lá nós temos o Exu, que não é Exu com X, né? Porque Exu aqui com X é da Quimbanda, os quimbandeiros. Na Nigéria nós temos o Exu com S, né? E o trema ali, que significaria o senhor do caminho, o senhor que governa os caminhos. Aqui, no nosso batuque, Bará é tido, é apontado como o orixá que mais próximo se aproxima do humano. Perfeito? Ele é o orixá que mais tem proximidade com nós, por identificações próprias dele com o humano. Agora, devemos também conceituar com o Eric, tá?
que não existe caminho sem Bará. Bará é o movimento. Bará é o Senhor do caminho. É o Senhor que nos dá a chave, porque Ele tem a chave. É Ele que é o detentor da chave que abre o caminho. Então nós temos dentro dessa pontuação que nós vamos fazer agora, essa colocação que nós vamos fazer, tá? Como sendo Bará, o princípio de tudo dentro da nossa cultura, referindo-se a rituais e obrigação. Perfeito, Eric? Pontua então o Bará para nós, a nossa cultura. O Bará, ele é o orixá que está ali nas encruzilhadas, nos caminhos, está no mercado, que ele está na negociação. O Bará, ele está em todos os lugares. Todo iniciado, ele tem o orixá dele e o Bará. Se vamos fazer uma obrigação para Ori, mesmo que o orixá não participe da obrigação do Ori, porque o Bori é para o indivíduo e não para o orixá, o Bará, ele vai comer ali ao lado, ali ele não interfere na obrigação, mas ele está acompanhando. Então, é importante dizermos que o Bará, ele sempre acompanha as obrigações, ele sempre está comendo para segurar ali o chão enquanto se faz os rituais. Essa questão de ligar ele a tudo, ele praticamente ele está em todos os lugares, ele é sempre homenageado, ele sempre vai comer em todos os rituais que são feitos no batuque. Né? A origem dele, então, a origem do Bará seria da Nigéria. Sim, é o orixá Exu. Exu. Lá ele é cultuado de forma diferente, né? Bem diferente. Não, até que ele é semelhante. Olha, vamos pegar o exemplo da Oxum Ronqué. É que assim, nas devidas proporções, os nomes que nós atribuímos ali e que são as qualidades, na Nigéria é Exu, pronto, ok? E, dependendo da localidade, ele acaba sendo conhecido como Exu Ejelu, ou ele acaba tendo o título de Elebara, que aqui é uma corruptela que nós temos de Exu, que é o Leba, né? E acabamos tendo ali o orixá com vários nomes, né? Ou qualidades, e é o mesmo orixá. As comidas, algumas delas são semelhantes, eu até depois eu vou mostrar, a gente entra na questão da comida, mas nós temos, por exemplo, Bará Lodê. Por que ele é o Lodê? Por ele estar no pátio, o Lodê, o dono do pátio. Então, ele é um adjubó ali para a comunidade, ele é ali da comunidade. Então, tem-se um Lodê ali que pertence à comunidade. Ah, mas como que fica um filho de Lodê? Ele vai acabar sendo feito para o Lodê e ali sim pode ter o orixá dele junto da casa do Lodê. Mas existe o Lodê que é do templo e aí, no caso, ele tem esse Lodê que é o do próprio filho, que aí ele é o orixá Lodê ali daquele filho. São conceitos diferentes aí empregados, né? Uhum. Dificilmente há famílias que acabam fazendo um Lodê para cada filho. Não teria nem espaço de ter 20, 30 Lodês dentro de uma casa de Lodê, entendeu? Sim. Aí nós temos o Leba, que faz a mesma função do Lodê. Nós temos o Suburucum, que faz a mesma função do Lodê. Aí nós temos dentro do quarto de orixá um Lanã, um Adag, um Angelu. Aí nós estamos falando de qualidade de barás, né? Qualidades Perfeito. de bará cultuados. Antes de eu chegar na qualidade, eu queria te perguntar se existe uma função espiritual para o bará. Tipo assim, qual é a função dele espiritual dentro de uma casa ou na vida de um filho, por exemplo? O que é atribuído a ele como função espiritual? Olha, é sabido que todo o orixá, quando a gente... É costume do batuque, todo o orixá, quando ele é feito,
Joga-se para saber o bará a qual aquele orixá, por exemplo, eu sou de Oxalá e eu tenho um bará Gelu. Eu tenho um filho de Oxalá que tem um bará Lanã. Então, joga-se para saber qual o bará que ele acompanha. Algumas pessoas entraram naquela questão do livro do Paulo Tadeu que ele codificou. Aí ele dita ali, quem é de Oxalá só pode ter bará Gelu como o bará dele, né, desse orixá. Então, o livro do Paulo Tadeu acaba engessando um pouco ali os conceitos. E as pessoas deixaram de jogar. Precisa confirmar, precisa ver o bará dele, o que ele vai fazer. Como eu estava falando sobre a Oxum Ronquer, ela trouxe da Nigéria, a Oxum dela trouxe Ebé, ela trouxe Xangô, e ao lado, dentro da casa, tem um Exu, que fica ali junto com a obrigação. Ele fica bem do lado ali, que o Babá até viu. Sim, sim. Da mesma forma como nós temos o Ogum Avagã e o Lodê, ela trouxe um Exu que fica na entrada e um Ogum, sendo por sacerdotes diferentes. Lógico que cada um tem o seu egé e não tem como misturar. Eu sei que algumas famílias entendem que o egé do Lodê e do Avagã é o mesmo, só que são divindades diferentes. Então, não tem como cortar um bicho e misturar tudo ali o sangue. Não tem como fazer isso, porque cada orixá tem que ter o seu egé. Cada orixá tem que ter os seus fundamentos. Bom, então atribuímos primeiro, né, a sua origem, perfeito, sua origem. Ele está presente, né, em todos os segmentos da nossa cultura. Seja Jexá, seja Oió, Cambinda, tá? Nagô, o bará vai estar presente. Seja na frente, seja lá dentro, aí vai depender de cada nação, tá? Mas começamos pelo bará. Então, diríamos que o bará, para nós e para você, quem é o bará? Tá? Bará é o movimento. Bará é... Se você quer saber assim, como é que eu posso comparar bará? Bará é o sangue, é a energia, é a vida, é o que nos movimenta. Bará é isso. Bará é essa força, né? Não podemos querer comparar com Ogum, com Xangô, cada um no seu domínio, tá? Mas bará é o orixá que vai nos dar o caminho, nos dar o movimento, nos dar a abertura de caminho, porque é a chave, né? O elemento dele. Então, primeiro, esse é o orixá bará. Sua cor é o vermelho, suas contas são vermelho, tá? E o que simboliza esta cor? A força, a energia, o sangue, o vermelho, tá? Então, bará é isso. Agora, querido Eric, quer completar? Duas coisas importantes. É importante dizer que a terra lá em Iorubá é vermelha também, então por isso que o vermelho está muito presente ali em vários orixás, apesar que lá na Nigéria a cor de Exu é preto. O fio de conta dele é preto. Entendeu? E uma outra coisa, nós usamos muito a chave ao invés do ogó, né? Ogó, do Exu, que é aquele cedro dele, né? Assim, o opá dele, que é meio fálico. E eu, por conta e risco, já falo há um tempo, que eu entendo que, por conta de o batuque ter muito mais mulheres, inclusive mulheres iniciadas por Orixá Bará, por Orixá Lodê, e a qual, ao invés de estar ali com o ogó na mão, trocaram por uma chave que também acaba tendo uma conotação fálica, né? E aí que começaram a usar. Eu cheguei a conversar com o professor Charles sobre essa questão, né? E ele fala que o Leba, Vodum, ele é sincretizado com um outro santo católico, a qual não está, acho que São Cipriano, que não está ligado à chave. Então,
o elemento-chave já tem ali, tanto em Cuba, quanto também ali em outros lugares. Então, ele não é ali a chave, um elemento do sincretismo. Ele já vem influenciado também da própria ali de Benin, ou ele já carrega essa chave quando ele chega ao Brasil, entendeu? Segundo o professor Charles, né? Outra coisa importante, tá? Você sabia que um bom tempo Bará é associado ao diabo? Sabe por quê? Porque, Eric, é a comparação do Exu, né? Como o Exu é estereotipado como o diabo, porque Exu tem rabo e guampa, né? Então, acabou muitas vezes comparando o Bará, aliás, nessa comparação. Isso é correto? Existe isso? Não é correto. Existe, mas não é correto. Existe porque as pessoas fazem essa associação, mas não é correto, porque o Exu não tem rabo, não tem chifre, não tem pé de bode, nada disso. É a forma a qual as pessoas retratam o Exu. Isso para domínio da sociedade e para manter a sociedade ali sobre o medo. Eu discordo totalmente, eu sou contra o sincretismo justamente por isso. Porque, de um lado, vivem falando que lutam no dia 25 de dezembro, dizendo que Exu não é Satanás. Mas colocam essas imagens de Beelzebub, colocam essas imagens ali, fazendo essa associação. Isso deveria ser rompido. As pessoas são perseguidas por associarem o Exu a demônios, etc. Não temos nada contra entidades demoníacas, nada disso, só que não é uma associação, entendeu? Não tem nada a ver com o Exu. Então, assim, que quem faz ali o satanismo, se está fazendo bem, está ajudando a sociedade, continue. Apoiamos e dizemos que assim, continue. O problema é associarem o Exu a eles. Então, eu não concordo e não tem nada a ver, não expressa o próprio orixá Exu, nem as entidades, nem as pomagiras, nem os orixás, nem as entidades Exu. Perfeito. Mais à frente nós vamos falar depois, né, sobre saudação, cor, número, dia da semana e por aí vai. Pergunta do nosso telespectador. Muito obrigado, meu amigo, pela sua pergunta. Eric Rolf, Leba, existe algum assentamento na Nigéria do Leba? Ele é... Não. Sim, existe. Não é o Leba Vodou. Por quê? O que ocorre? O Eleba ou Leba, ele já é ali, existe o Ojubó, existe ali vários assentamentos, tá, do Leba, já conhecido dentro da Nigéria. Bom, há algumas pessoas que insistem em dizer que o Leba seria um vodum. Porém, para que ele seja um vodum, há necessidade que ele contenha os elementos ali do vodum. Não basta irem num sex shop, que é isso que ocorre, pegam aqueles elementos ali de silicone e colocam dentro de uma casa. Não é isso, gente. Não, desculpa, é o que estão fazendo. Mas não é isso. Existe isso. Estão fazendo. Desculpa, mas isso não é um assentamento do Leba, gente. E não é ali eu falo, não é falando abertamente, que vai representar. E sim, o fundamento que não está à mostra. Ali é só o que as pessoas acabam vendo. E não adianta chegar e querer mudar. O Leba, até nos anos 80, até 2000, eram feitos em cima de alguns ferros, tridentes. Ele tinha outra forma de assentar, outra forma de ser representado. Estão trocando isso por esses elementos e estão colocando elementos ali de sex shop que não tem nada a ver, desculpa. Não é a origem. Não adianta mudarem isso porque, eu quero ser voodoo, eu tenho que ser voodoo. Desculpa, mas não é. Tá, então, existe alguma relação. Então, existe a relação do Leba nosso com a Nigéria.
Sim, possivelmente seja aquilo que, se olharmos ali na porta do templo do Mercado Aqueçã, ali nós temos bem na porta está escrito Eleba, que é um título de Exu. Pode ser a corruptela, o Leba, apesar que a gente canta Eleba, Caiô, Eleba, Xireu. Acabou. Não tem o que discutir, gente. Estão até mudando as cantigas para favorecer aquelas supostas teses que criam. E ele é bara, ele é o... Acabou. Aí, viu só? Acabou. Ele é bara, ele é o... Sim, acabou. A própria cantiga está falando. Yonibará. Sim. Bom, o Eric Rolf, querido, me fala agora por que o Bará, eu não sei se é o Lodê, se é o Agelu, como é que foi parar no mercado o Bará? Aqueçã tem Bará. Tem. Tem alguns itãs que falam que o Exu ele é dono do mercado, porque ele movimenta o mercado, que ele movimenta as encruzilhadas. É importante destacarmos que o Bará ele movimenta aonde já tem caminhos. Ele não abre caminho. Ele abre o que está trancado, mas ele não abre aonde não tem caminho. Não é função dele. Não é função dele. É de outro orixá, que poderemos falar em outra oportunidade. Que vamos falar. O Bará, ele movimenta aonde já existe. Ele está nas encruzilhadas, ele está nos caminhos, ele está no portão das casas, ele está de sentinela numa casa também, que nem é o Lodê. A função do Lodê é ficar na porta da casa do templo tomando conta. Não é um orixá que fica circulando por aí. Quem circula é o orixá de dentro do quarto de orixá. Então, essa é a função do orixá ter um Bará. Porque o Bará vai fazer todo esse movimento. Né? E como é que foi a história do Bará do Mercado? Então, segundo contam que o pai Custódio teria um Bará ali no mercado. Fizeram escavações e não conseguiram achar. No entanto, o que faz a consagração de um Ojubó é quando um local ali para peregrinação, para fazerem ali o passeio, que nem ocorre, é o povo eleger e está sempre ali circulando. Independente se realmente tem centro ou não, se tornou um local onde fazem homenagens, se tornou um local onde consagraram aquele local. Já fizeram ali várias manifestações, já ofertaram muita coisa, só não ficam fazendo o abate ali, oferendas com animais. Mas não fazem porque eles não deixam, porque se deixassem, eles faziam. Fariam. Faziam. O povo é complicado. Mas acabam ali fazendo cantigas, até rezas, que são orações ali em cima, né? Orações em Yorubá, para louvação ali do próprio Bará. E ali é justamente uma encruzilhada dentro do mercado. Então, veja, o mercado de Porto Alegre, o batuque ele preservou muito da Nigéria. O batuque ele tem muito ali dos elementos aos quais a gente houve adaptações, mas nós preservamos muito mais do que outras religiões. Nós preservamos muita coisa da Nigéria, do culto ali dos orixás dentro do batuque, mais do que as pessoas imaginavam. Mas tu acha que no mercado tem um Bará mesmo? No teu conceito? Sim. Se nas encruzilhadas tem Bará, se nas ruas tem Bará, lá tem Bará. Pode não ter um ocultar, porque tentaram escavar ali e não acharam. Ou está muito profundo, ou misturou ali e não conseguiram achar. Mas tem o Bará. Ele está vivo ali, porque é um local de peregrinação. Essa questão da história, reportar de que tem um Bará, ela está ligada diretamente com o príncipe Custódio. Sim. Ele que teria feito essa obrigação, me parece,
porque Borges de Medeiros era candidato a governador, ele fez trabalhos, e aí ali botaram um barato. Tu lembra dessa história? Sim, ele ficou muito famoso entre o século XIX e XX, o Príncipe Custódio, né? A vida dele é muito ali destacada, né? Inclusive durante ali o período. Há muita história sobre ele seria um príncipe africano, ou se ele seria um príncipe aqui. Isso aí é uma coisa que a gente poderia até discutir com maior propriedade. Mas ele, por volta de 1850 e pouco, 1870 mais ou menos, foi feito um assentamento e fizeram algumas coisas ali dentro do mercado e em outros locais também, como ali onde do exército aqui, o batalhão. Sim, sim. E tem, assim, sim. alguns lugares que ele acabou fazendo alguns assentamentos também. Bom, que ocorre, né, pessoal? Como a gente tem, de uma certa forma, essa ligação... Não, de certa forma não. Nós temos ligação, sendo uma diáspora, nós temos a nossa tradição com a Nigéria, né? Na Nigéria tem o mercado de Akesan, onde Exu é o dono, né? Então, acabou vindo para cá também essa questão. Ou seja, é dono do mercado, Bará. É dono do movimento, dono da prosperidade. Então, por isso que quando nós falamos em mercado público, falamos em Bará. E é por isso que você, que não conhece religião, quando você vai no mercado público, tem um círculo, bem no meio tem um círculo ali. Esse círculo está ligado com 4 aberturas. Uma à sua esquerda, uma à sua direita, uma à sua frente e uma às suas costas. São 4 aberturas. Sendo que no centro está uma roda com 7 chaves e moedas. Aonde as pessoas vão ali e largam moedas, que depois quem junta é os mendigos. Tá? E uma corrente. E uma corrente, tá? Chave e corrente, que são os elementos de Bará. Chave e corrente. Então, ali, naquele centro, né, teoricamente, é para ter uma obrigação. Para ter uma obrigação que foi feita para Bará. Mas, se tem obrigação ou não tem obrigação, isso é o de menos, tá? Por quê? O que interessa é a reverência que você faz. É o respeito que você tem com aquela insígnia religiosa que nós temos no mercado público. Então, você quando vai ali, que faz seus pedidos para Bará, dono da chave, sincreticamente ali tem o orixá Bará. Por isso que no mercado público está ligado aquela roda no meio, bem no centro, tá? Porque é encruzilhado, são 4 aberturas, tá? Eric, quer colocar alguma coisa para irmos para outra colocação? Olha, o Bará dentro do Batuque é um orixá muito importante. Porém, entretanto, nós precisamos levantar uma questão aqui para que a sociedade reflita sobre isso. Veja, Ogum é o orixá do ferro. Ogum é o orixá ali que é representado muitas vezes, tanto na Umbanda quanto em o Candomblé, outros segmentos, ele é representado por uma corrente e por uma corrente de aço, né? Não sabemos quando, nem por quê, nem como essa corrente do Ogum foi parar no Bará. Eu costumo observar que muitos sacerdotes e muitas casas chegam para o Bará e perguntam: meu pai, o senhor quer a corrente? Ele passa. Enquanto há outras casas que vemos o Bará usando uma corrente. Então, isso é uma coisa que precisa levantar e conversarem com o próprio orixá. Se enfiar a corrente no Bará e ele carrega essa corrente porque é imposto ali por aquela família, ou se realmente a corrente não tem nada a ver com ele.
Pois é, né? Talvez seja porque existe uma ideia de acorrentar, né? Por Bará ser da rua, corrente, sei lá. Mas ele tem que estar livre para trabalhar, porque se ele estiver preso, se ele abre os cadeados, se ele abre as portas, portões, tudo, por que ele ficaria preso? Outra coisa, Eric, o Bará, né, é da rua, que é o Lodê, perfeito, ele divide casa com quem? Que nem eu estava explicando que nós temos o Lodê e o Avagã. Na entrada do Palácio do Alafim, ao lado direito tem um ajubó ali, onde tem um Exu e um Ogum. Não é o Lodê nem o Avagã nosso, mas tem muito semelhante. A Oxum-Ronqué, ela trouxe, quando teve o Oxum, né? O Babá mesmo viu ela cuidando do Exu, cuidando ali do Ogum. Então, assim, é muito semelhante com o que nós temos. E só que nós ficamos, o nosso Lodê e o Avagã ficam dentro de uma casa e o Exu e o Ogum ficam no templo, lá na Oxum-Ronqué. Sim, eu já vi isso lá mesmo, realmente. Tem uma história, né, pessoal? Não vou dizer em Queitã, mas é uma história que Bará trava com Oxalá uma briga, né? Porque ele queria saber, identificar quem era o mais velho, tá? E aí ele briga com Oxalá para deter o poder de ser o mais velho, porque teria o conhecimento e seria o soberano. E nessa briga, Oxalá pega a cabaça de Bará, perfeito, e fica sendo então Oxalá, o orixá mais velho. E diria-se que Bará é escravo de Oxalá desde então, né? Mas isso também vem da cultura de que Exu é escravo do orixá, né? Essa questão, Bará é escravo de algum orixá? Não, né? Não, porque quando, assim, em outros segmentos que começaram a fazer o orixá Exu na cabeça das pessoas mais tardio, o Batuque sempre teve filho de Bará Gelu, filho de Bará Lanã, Bará Lodê, até mulheres de Bará Lodê, né, que elas são feitas também para Bará Lodê. Então, o Batuque sempre teve filhos do orixá Lodê. E esses filhos tinham Ogum, Iemanjá, Oxalá, que acompanhava aquela obrigação. Então, o orixá Bará, ele era o dono da casa. Então, ele não é um escravo. O termo escravo, ele estava por conta do Ijexá, a qual eles entendem que os pés, por exemplo, a cabeça acaba sendo escrava dos pés porque os pés levam para todos os lugares. Entendeu? A pessoa não fica presa. Então, eles acabam tendo esses conceitos, que eram conceitos que os antigos existiam, de expressar. Assim como também tem um conceito antigo que mulher só entra na casa no Bará depois de 60 anos, depois que não menstrua mais. E que mulher não pode ir na casa do Bará. Isso é um conceito antigo. Me pergunta por que também não sei, né? Mas era que Bará não gosta de mulher, né? Na casa dele. E que mulher menstruada também não pode nem chegar perto dele. Qual é o teu entendimento sobre isso? Algo importante que a gente... olha, eu preciso apresentar vários fatores. Primeiro, no mercado Aqueçã, o templo de Exu, mulher não entra e elas não sabem o que tem, só homem que entra dentro ali do templo, tá? Então, isso é algo que ocorre. No Batuque, nós temos, por exemplo, o pai Raul, ele informa que a mãe Madalena assentava para as mulheres que não tinham um marido ou um filho a Timboá. E a Timboá era o orixá que ficava no pátio, não tinha Lodê. E as mulheres que tinham um marido para cuidar do Lodê ou um esposo, né, um filho, perdão, e aí ela assentava o Lodê. Por quê? Porque não era costume deixar as mulheres lidarem.
Porém, nós temos outras famílias que entregam cabeça de mulher para Lodê. Temos famílias que a mulher tem que ter o contato com Lodê, porque se ela é a dona ali do terreiro e ela não pode lidar com Lodê, ele que é o porteiro ali. Então, veja, é uma expressão até meio forte, mas ele que é o dono ali da entrada, ele não vai reconhecer a própria dona, ele não vai respeitá-la. Pois é. Então, ele tem que respeitar. Exatamente isso aí. Entendeu? Isso é uma coisa que precisa ser dita. Ele tem que respeitar ali a dona, porque ela é a dona da casa. E que mulher não corta pra Lodê? Imagina. Mas se tem filha de Lodê, e eu conheci Lodê que chegava na filha e tudo. Então, Eu assim, também conheci. há casos e há casos. Se ele escolheu ela, ele escolheu desde que era novinha. Ele acompanha ela quando era criança, ele acompanha ela adulta, o tempo que ela ainda é fértil. Então, veja, ele escolheu ela. Querido, vamos lá então para te concluir, tá? Saudação do Baraé Lalupo, comunicante. Dia da semana, segunda-feira, para o Leba, para o Lodê, Lanã e Adag. Sexta-feira para o Agelu. Número de 7, seus múltiplos. Cor vermelha. A corrente é de aço para alguns, vermelha escura para outros, vermelha sangue para outros. Lanã, Lodê, Adag. Agelu usa vermelho claro, algumas nações usam vermelho e amarelo. Oferenda: pipoca, milho torrado, 3 ou 7 batatas inglesas assadas no dendém. Opeté de batata inglesa, por favor, Eric. Na verdade, isso aqui é um opeté, não é IPT, é um opeté. É o peté de farinha. Por que não daria para trazer o peté de batata? Batata. E, veja, o que ocorre. Não confundir com o IPT de Oxum do Candomblé, que o nome verdadeiro é assarô, que é uma comida feita com inhame. Para Xangô, né? Não, é para Oxum. Para Oxum. É a comida do Oxum, a preferida de Oxum. É inhame, dendê, camarão e cebola. Tudo aquilo batido e faz essa comida para Oxum, né? Qual a função do opeté? Qual a função dele? Olha, o opeté é muito usado para o Bará para completar, para esconder alguma coisa que a gente faz ali de fundamento, para modelar, para ajudar e para fazer. O próprio pai Raul fala que tem gente que faz um monte de segurança na casa com o opeté para segurar contra a magia, contra a feitiçaria, egum, isso, aquilo, em dia de toque. Ele mesmo falou, isso não vai segurar. O que segura é o que é feito dentro da casa do Lodê, ali com um galo ou uma coisa, que um opeté não segura a casa de ninguém. Então, ele está mais para um serviço e para poder guardar ali dentro dele algumas magias que são feitas e preparadas para ali, seja para o Lodê, seja para o Leba, seja para o Baragelu, não para dano, mas para segurança, saúde ou tratamentos. Certo. Ainda lá dentro falamos em opeté, né? Por exemplo, Baragelu, para algumas nações, vai lasca de coco junto, 7 barras de mel. Pode tá? ir. Pode o ir. axoxô. Axoxô. O axoxô de milho cozido ou de milho torrado. Exatamente. Depois, as ferramentas do Bará a corrente controvertida, né? A chave, tridente, foice, moeda, búzios. E para Agelu, coloca-se carrinho e bolinhas de gude. Perfeito. Mas pode colocar também tridente. Esfera. Pode pôr esfera também, pode pôr vários elementos ali que compõem que o Bará, canivete, cachimbo. Sim, cachimbo. Pode pôr um monte de coisa. Cachimbo com a teré, né? Sim, pode pôr. Bom, o ave, né? Galo vermelho, pombo telha para Baragelu, lugar de natureza, encruzilhada de qualquer lugar, mata, cemitério, praia, etc. Qual a idade que ele vai falar agora também? Lodê, que é o Lodê, guardião da parte externa do templo. Lodê ou Lodê. Lanã, ou Onã, Baraonã, guardião da porta do templo. Baragelu, ou Gelu, Bará menino,
guardião dos chamados orixás de mel, de praia ou areia de praia. E o Bará Lebara, como Lodê, aí, né, tá a mesma coisa, né? Segurança da parte externa do templo, dentro do fundamento da nação, cabinda, não há incorporação. Não tem incorporação do Leba na cabinda? Olha, na Cambina, fundada por pai Valdemar, não é feito na cabeça o leba. Porém, há outros segmentos que fazem o leba na cabeça. O leba, ele não é originário da Cambina. Ele entra na Cambina através da mãe Palmira. Quem fez o assentamento foi a mãe Ondina de Chapanã e o pai Manuelzinho de Chapanã, que introduziram, através da mãe Palmira, o leba, a zina e o lodê. Pauta para outro programa. Encerrando, Eric, qualidades de Bará, algumas delas. Bom, o Babá mesmo já citou. Nós temos o Suburucum, assim, dentro do batuque geral, tá? Não que a Cambina faça, mas temos o Suburucum, o Lodê, o Lanã, o Leba, o Adag, a Gelu, Toqui. Deixa eu ver. Não podemos esquecer também que uma vez conversando com o Gilson da Obá, ele é Oió, ele disse, nós não temos esse tal desse Olodê, nós temos o Bará Odê, mas Odê é pátio, gente, então é o mesmo, só não entre o Olô, que é ou Lodê, que é uma contração ali do nome, que é o mesmo, é o Bará que fica no pátio. Enquanto alguns antigos tinham um conceito de que seria menino, criança, etc., para mim, Bará é tudo adulto mesmo e é como o orixá que a gente encontra na Nigéria. Dentro das qualificações do orixá, das qualidades de orixá, de Bará, tá? Falamos em Lodê, Gelu, Lanã, Adag. Isso são qualidades, pessoal. Existiria nas qualidades, especificamente para cada qualidade, um tipo de trabalho, né? Por exemplo, o Agelu é um orixá do mel. Trabalha... Depende, na Cambina, há famílias que tratam ele no mel e, por exemplo, há famílias que tratam ele só no dendê. O orixá do dendê é de Bará até Chapanã, dendê puro. Mel, só o Xô, Iemanjá e Oxalá. Bom, mas aí, Eric, quando nós falamos em qualidades, né, de Bará, nós já falamos algumas delas aí, existe determinadas qualidades que atuam de forma diferente. Por exemplo, o Bará, Lodê, o Odê, dono da frente, dono do pátio, perfeito? Mas é tido que o Lodê atua na rua perto de caminho, tá? E aí, se diz, teoricamente, que o Lanã te concede o teto. Lanã de dentro de casa, com o dinheiro. Antigamente, Lanã ficava atrás da porta. O dinheiro. E assim vice-versa, tá? Como é que você entende isso aí hoje? Bom, vamos dar uma organizada aqui para o telespectador, para as pessoas que não são do batuque. A função do Lodê, né? O Leba e o Suburucum é a mesma. É que há famílias que não cultuam o Lodê, há famílias, que nem eu citei, que cultuam o Odê, que é o mesmo o Lodê, né? Que é um Odê ali que fica no pátio, e há famílias que cultuam o Suburucum. O que ocorre? A função dele é ficar na porta do templo. Ele não tem que sair dali, ele não tem que largar a função, a sentinela do templo para fazer nada. Então, assim, a função dele é botar um ecó ali, que a função do ecó é manter o orixá ali, tomando conta, ali naquele momento, né, ali naquele local, e ele não pode sair. Então, a função do Lodê é ficar de sentinela naquela porta e não sair de lá.
O Lanã, ou Nã, né, que é rua, é um orixá de rua também. Então, assim, a função dele seria estar na rua. Porém, eles conceituaram de colocar o Bará para o orixá. Enquanto o candomblé tem os exus que ficam ali todos na rua e trabalham para o orixá, nós temos o Bará Lanã, Dagre, o Agelu, ali ao lado do orixá. Mas uma coisa importante, um detalhe. Há pessoas que, por exemplo, ele é de Suburucum, aí ele leva para dentro, por quê? Porque um orixá não pode cuidar de uma casa da rua. Ele deixa de ser um Suburucu, porque ele passa a ser um Lanã. Por quê? Se eu pegar o Lodê, o filho de Lodê, e colocar ele dentro do quarto de orixá, esse Bará, ele deixa de ser um Lodê. Ele passa a ser um Lanã, um Agelu, um outro Bará. Ele perde sua propriedade por estar fora do habitat dele. Ele perde a origem dele e aí, assim, não tem nem como explicar isso. O orixá da rua, ele está, da rua não, do pátio, ele está na casa dele, no fundamento dele, dentro ali do local dele. Assim como também não é necessário, porque eu sou de Lodê, o meu Bori e o meu Ori está dentro da casa do Bará? Não, isso são coisas totalmente diferentes. Por quê? Veja, o seu Bori pertence ao seu Ori, pertence a você. Não tem nada a ver, não é uma ligação com o orixá, porque não tem nada a ver com o orixá. É você, é a sua força, é a sua representatividade. Eles têm que estar dentro do quarto de orixá ou num quartinho só para Bori. Acabou. Pode-se fazer um quartinho, se não quiser colocar dentro do quarto de orixá, colocar um local só para os boris ficarem. Por quê? Porque o bori é o indivíduo, não é o orixá. Sim, entendeu? sim. Bom, você conseguiu entender, nessa série que iniciamos agora, aonde começa o batuque? Começa por Bará e acaba em Oxalá. Essa é a ordem do nosso batuque. Você conseguiu entender quem é Orixá Bará, quais são as suas cores, quais são os seus elementos, onde que ele atua, por que ele é o princípio de tudo, por que começamos por ele, né? Quais são as suas qualidades, seus nomes, tá? A sua área de atuação e por que existe Bará no mercado público. Você já sabe que agora no mercado, quando você for lá no meio daquele centro ali, faça seu pedido para Bará, para abrir os seus caminhos, dono da chave. Eric, colocação final, Eric, sobre o orixá, sobre Bará? Olha, o orixá Bará, ele no batuque é muito comum, muitos sacerdotes antigos eram feitos, é um orixá como todos os outros, cuida muito bem dos filhos, ele abre ali os caminhos e os cadeados, aonde estão ali já, aonde há caminhos, e é um orixá, assim, que não tem nada ali que possa te destruir ou te fazer algum dano ou maldade, porque é um orixá que nos abençoa, que nos traz vida, que nos traz prosperidade, que nos traz axé, como Oxalá, que nos traz vida também, que nos dá ali a força. Né? Cada um com seus desígnios. A Bará é o caminho, a Ogum é a força, para Xangô a justiça e assim vice-versa. Mas, para encerrar, eu digo para você o seguinte. Bará tem duas chaves. E diz ele, com uma chave, o que eu ligo na terra, eu ligo no céu. Com a outra chave, ele diz, aquilo que eu desligo na terra, eu também desligo no céu. Isso quer dizer que isso demonstra o seu poder, a sua energia enquanto orixá dentro da nossa cultura. Eu sempre digo, eu não vou a
caminho nenhum sem Bará. Até porque Bará é o meu comunicador com o orixá, certo? No meu jogo, eu tenho Bará como o meu mensageiro na comunicação com o orixá. Quando, para mim, um jogo está complicado, né? Eu sempre peço permissão a Urumilaia, que é o orixá da nossa visão, né? Que nos faz enxergar o jogo, mas sempre peço ao Bará, porque o Bará é quem faz a comunicação com o orixá. E aliás, o Bará é o orixá da comunicação. Tá? Então, eu sempre peço que ele me traga essa comunicação. Então, queria desejar a vocês que, começando a série sobre orixás, começamos hoje por Bará, iremos prosseguir nos próximos programas, sempre trazendo um orixá. Não no próximo, mas um programa sim e um outro não, a gente traz um orixá. Tá? Então, queria agradecer pela sua participação, a sua prestigiosa audiência, pedindo Iemanjá e que Oxalá, certo? Orixá do nosso querido Eric, abençoe a todos, concedendo bons caminhos, prosperidade, amor em família. Isso é muito importante, tá? E, acima de tudo, a resiliência, a tolerância e a paciência. Que Oxalá conceda a todos e Iemanjá concedam uma excelente semana. Obrigado e fique, aqui conosco com a sua prestigiosa participação e audiência. Obrigado por tudo. Até a próxima. Lembrando que no próximo programa iremos falar sobre uma das pautas, tá? Sobre Príncipe Custódio. Afinal, quem é Custódio na nossa cultura? De onde veio? Onde viveu? O que ele trouxe? O que ele acrescentou na nossa cultura? Perfeito? Príncipe Custódio no próximo programa. A todos, axé, gratidão. Eric? Axé a todos e obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez. Beijo a todos. Até o próximo. Obrigado.